Boa tarde, 21/2/2020. Hoje o tema é transcomunicação instrumental. Estamos numa sexta-feira de carnaval, o tema é bem anti-carnal. É bem o oposto. Comunicações espirituais ou psíquicas por vias técnicas. Lembrando que isso já tem 100 anos. Tem muita gente que nunca ouviu falar, mas se for você pesquisar, vai ver que já tem 100 anos. E tem a ver com o nosso padre Landel de Moura, porto-alegrense, que morou em São Paulo, no bairro Santana, e ele já se comunicava com a Itália, e alguns acreditam que ele já se comunicasse com os falecidos também. Ele andava com uma caixinha e já naquela época lá, 1910, bem precocemente. Tem um livro de 1918, que é do Rio de Janeiro, Contatos por Telefone. Aí tem do livro de Sônia Rinaldi, Contatos com Além de Vias Técnicas. Nós temos até um pôster, fizemos um banner, mostrando as várias dimensões, a física, etérica, astral, mental, as várias dimensões. Plano mental, superior, causal, astral superior, astral médio, astral inferior. O astral médio são chamados planos dos desencarnados, dos espíritos, e os planos mentais já seriam dos anjos, dos arcanjos, seres de luz. Quanto mais na crosta, mais denso, e quanto mais acima, mais etérico. Hã? Um pouquinho mais longe. Tô curando o resfriado aí, a voz tá mais grossa. Na verdade, isso aí é uma convenção que, se tu pensar, não existe acima e abaixo, né? É apenas convenção didática. Tá tudo mesclado, tudo interconectado. Então, seres encarnados com sims, com seres consciências intrafísicas, obsidiados, assediados, instrutores, mentores ou amparadores, captadores ou médiums, que são a conexão entre os dois planos, exemplo Chico Xavier, Divaldo Franco, mestres, anjos protetores, e também seres evoluciólogos que estudam a evolução, e entram também aí os cristos, fonte de canalizações, intuições, receptores sensitivos, canalização, entra até canalização extraterrestre também, meditadores, radiadores, orações e prece. Então, várias, como essa comunicação. Porque Jesus já dizia, na casa do Pai há muitas moradas. Então, todas essas comunicações, pessoas que fazem oração, meditação, a prece, a oração, e todas as conexões aí, vários planos. Desde o plano físico, depois abaixo do físico tem o baratrosfera, que são chamados infernos, as regiões subcrostosas, e os planos celestiais acima. Então, Jesus já dizia, na casa do Pai há muitas moradas. Isso, quando começou a se estudar mais aprofundadamente, foi lá por 1940, 1957, chamavam-se nomes a vozes eletrônicas. O que são as vozes eletrônicas? Estava um pesquisador gravando vozes de pássaro, lá na Suécia, e começou a aparecer vozes humanas. Ele ficou intrigado. Será que eu captei a BBC de Londres, alguma outra estação? Só que as vozes falavam com ele como se estivesse falando de maneira íntima, como fazia a falecida mãe dele e outros. E os espíritos começaram a se manifestar e dizer que eles eram seres já mortos, falecidos, que tinham passado para o outro lado. Estavam tentando se comunicar com os então vivos. Então a gente chama hoje em dia consciência extrafísica, os mortos, entre aspas, e intrafísicas, nós que estamos na matéria. A matéria é dimensão 3,5, tem as três dimensões mais o tempo, que seria a quarta dimensão, e a partir da quinta dimensão, os planos chamados desencarnados ou mortos, e dos outros espíritos, demais espíritos. Quinta, sexta, sétima, várias dimensões. Então, recomenda-se evitar EVP numa casa infestada de ocorrências negativas, que seriam as casas mal assombradas ou bem assombradas. O Spiricon seria outro aparelho desenvolvido nos Estados Unidos, rádio e psicofone junto. Então foram modelos, tinha um médium, mais um engenheiro George Meek, e esse William O'Neill, que contata com um ser astrafísico, um espírito encarnado, que já trabalhava na NASA no passado,
começaram a montar esses aparelhos para facilitar as comunicações. Moacir Moa e atualidade Agnes dos Santos. Então começou a haver comunicações por rádio, por gravação, aquele gravador convencional com fita, cassete, gravações depois por telefone, televisão na Alemanha tem grandes avanços, Klaus Schreiber e outros pesquisadores, inclusive com fotos da Romy Schneider, que era uma artista, fotos de um padre da Igreja Católica, que já havia falecido também, então começaram a aparecer fotos. Além de sons, as transimagens também, fotos também. E fotos também do ambiente extrafísico, que já era descrito nos livros espíritas. Tem descrições das cidades celestiais, planos espirituais. E começaram a aparecer fotos do outro mundo, do mundo dos extraterrestres. Odete Oliveira. Então a comunicação se dá daqui para lá e de lá para cá. Se tu pegar a transcomunicação mediúnica, é de lá para cá. E a transcomunicação instrumental por vias técnicas é nos dois sentidos. O Vidcom por televisão, então Klaus Schreiber e outros. E imagens, geralmente é naquela onde não tem nenhum canal, onde tem aquele chuvisco. Inclusive o filme do Poltergeist foi baseado em transcomunicação também, só que ali seria uma transcomunicação negativa. 90% das comunicações são positivas e 10% são negativas. Tem gente que tem medo por causa disso, por causa do filme Poltergeist, dos filmes Sons de Luz, Imagens de Luz. Infelizmente, o cinema mostrou o lado negativo e não mostrou o lado positivo dos contatos. O que o Ali vai perguntar? É que, na verdade, Flávio, o cinema ele não tem comprometimento com a verdade. Ele não tinha comprometimento com a abordagem espírita. Mas a transcomunicação não é espírita. Eu sei, mas o filme Poltergeist, eles só queriam abordar a questão de assombração mesmo. Porque como era um filme de horror, o objetivo era assustar. Então, para eles não é conveniente abordar espíritos bons. Mas então, mesmo o filme que seria sobre transcomunicação foi uma abordagem negativa também. Qual foi? Mostrou pessoas perdendo o senso de lucidez. Não sei se era Mãos de Luz ou Vozes do Além. Vozes do Além. Isso. Uhum. Daí até pode ser. Tem casos que até... Se ele tinha o objetivo de retratar essa questão e propositalmente ele distorceu, daí sim, errado. Mas o caso do Poltergeist... Porque o conhecimento em si ele é neutro, tu pode usar para o bem ou para o mal. Exatamente. Qualquer tipo de conhecimento. Porque o caso do Poltergeist em si, ele não tinha foco na questão espiritual em si, ele só tinha foco em fantasma, assombração mesmo, né? E se pessoas desajustadas mentalmente, não se recomenda fazer esse tipo de coisa. Assim como não se recomenda jogo do copo, tabu Ouija, que são espíritos brincalhões, né? Então, coisas que lidam com espíritos brincalhões. Agora, quando tu lida com questões sérias, questões filosóficas, que nem foi com o espiritismo, com movimentos para a evolução da humanidade. Lembrando que a transcomunicação tem muita gente que nem religião não tem. São técnicos, engenheiros, gente que muitas vezes nem religião não tem. Mas aí aparecem padres católicos, que são pesquisadores também, cientistas. Tem um que faleceu recentemente, que era o François Bruni, francês. Tem 2, 3 livros escritos. São pessoas com mente aberta, pessoas que... O Jordano Bruno já falava nisso. Várias pessoas já falavam nisso e foram queimadas. O Jordano Bruno foi queimado, né? Por defender esse tipo de coisa. O Jordano Bruno ele foi queimado 1600. também porque ele tinha o caso do pai a muitas moradas. E o Jordano Bruno ele também foi queimado porque ele ia contra o que vigorava na época. Ele defendia o Copérnico e ia contra a ideia aristotélica e a ideia ptolomaica. Né? Então tem esses vários tipos de... por rádio, por gravação. Muita gente se concentrou mais nas gravações, outros se dedicaram mais para a televisão. Várias partes do mundo. A maior pesquisadora é brasileira, Sônia Rinaldi. Ali mostra que o que a gente vê, que é o 0,7% que a gente vê da matéria visível, é aquela matéria branca ali da luz branca, do vermelho ao violeta. Tudo que está abaixo do vermelho e acima do violeta a gente não vê. Ondas de rádio, televisão, ondas cósmicas, raio-x, raios gama.
E elas existem, apesar da gente não ver. Então, aqueles falsos cientistas que dizem que tu tem que ver para crer, não tem nada a ver, porque tem pesquisas que têm que ser feitas de uma outra maneira. Tu trabalha com coisas que não são visíveis. Então, são desenvolvidos aparelhos para poder captar aquele tipo de energia. Como tem no IOS, no PER, Laboratório de Energias Anômalas de Princeton. Se fosse traduzir, seria PERA, né? PER. O IOS é o Instituto de Ciências Noéticas, criado pelo astronauta, um dos 3 que foi à Lua. Quando ele veio, ele criou o IOS, Instituto de Ciências Noéticas. Noese, noética, é o estudo do pensamento, do plano espiritual, dos planos espirituais. Então, grande parte do real não é visível. Então, hoje eles pesquisam a matéria cinzenta e a energia cinzenta, a energia escura, e eles estão tentando descobrir o que é 60% a 70% do universo. Quase 90% do universo. E o que a gente vê no máximo chega a 4 a 10% no máximo. Que os nossos telescópios conseguem enxergar. Então, formas de contato ali, por exemplo, telefone e fax foram muito usados. E tu pode receber um telefone, então pode ser uma coisa espontânea. Eu, pessoalmente, já tive essa experiência. E tem pessoas que, através de laboratório, conseguem desenvolver esses contatos. Por computador, tem um livro muito interessante do Ken Webster, que ele pergunta, os espíritos podem se comunicar por computadores, e ele se comunica com o espírito do século XVI. Ali tem uma questão da faixa do tempo ali. Ele é um cientista de Oxford, e que ele entra em contato com o ser do século XVII, da mesma casa que ele morava. Como a irmã dele era vidente, ela enxergava e descrevia aquele espírito. E o espírito dizia que eles que estavam Paulo Sérgio de Souza e Maria Graciela. Que eles que estariam, que ele dizia que via luzes onde seria o computador. Como o computador não existia em 1600, ele dizia, tem luzes. Então é um negócio bem interessante. E ele recebia no computador dele escrita no inglês antigo, arcaico. Claro que não tinha ponto nem vírgula, era tudo. Ele levou para um amigo dele que entendia o inglês arcaico, e ele disse, não, isso aqui é do século XVI. E eles pesquisaram, aquele indivíduo realmente existiu, época vitoriana, morou ali. Então foi confirmado que o cara realmente existiu. E tem um filme que é interessante, que é aquele do Trovão, né? Alta Tensão, acho que é. Que o cara consegue se comunicar com o avô dele, que o avô dele já pesquisava esse negócio. Transcomunicação. Esse filme eu já assisti, se eu não me... eu não tô, Noite eu de não Tempestade, lembro, eles tentavam fazer os contatos. eu não lembro quem é o diretor desse filme, mas eu acho que é o Wes Craven, o diretor desse filme. É um filme dos Estados Unidos. Atenção, deixa eu dar uma olhada aqui. É Alta Tensão. Isso. Sim, né? É até interessante dar uma olhada para recomendar pro pessoal, que eu já assisti esse filme é bom. Mas ele é antigo, né? Ele não é um... É um filme antigo. Ele é mais antigo do que o ele Ruídos do Além. Ele é de O 2013. Ruídos do Além eles distorceram. Tá, esse é de 2003, o Alta Tensão. E tu falou espiritismo, tem muito espírita que não aceita a transcomunicação. É uma pena, né? Porque a transcomunicação é científica. O Kardec já dizia que a ciência, o espiritismo fica com a ciência. Se a ciência disser qualquer coisa contra, ele fica com a ciência. E a transcomunicação só prova o que os livros espíritas e os videntes já falam, e os antigos sacerdotes, antigos druidas, antigos... seriam os mesmeristas, aquele pessoal mais antigo também fala. Inclusive gente do meio protestante, como um sueco lá que escreveu Anjos e Demônios, Swedenborg, Manuel Swedenborg, e Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos. Então tem muitos protestantes que tinham visões e descreviam cidades celestiais, anjos, demônios. Então mesmo no meio protestante, no meio católico, tem descrição dos mundos espirituais. E hoje em dia tu põe no Google, tem filmes protestantes, filmes católicos mostrando o céu existe, o céu de verdade. Tem filmes bem interessantes. O filme Alta Tensão é de 2003. 2003. Pra quem tem interesse. Se é esse mesmo que tu estás falando? E o ator, se não me engano, é um cara bem conhecido.
Deixa eu ver, o ator principal é Philip Nahon, é um dos autores. Não, no caso, o ator. Não lembro agora. O ator ou o diretor dele? Não, o ator mesmo. O ator principal? O que era o neto do vô dele já trabalhava ali. Ele consegue entrar em contato com o vô dele. Ah, sim, certo. O filme Contato também de Jodie Foster, só que aí seria a viagem para o espaço, mas também mostra a questão do tempo. E ela consegue conversar com o pai dela, que já era desencarnado também. Então lembrando que o filme Alta Tensão é de Alexandre Aja. Arra, no caso, né? Alexandre Arra. É um filme antigo, mas no Brasil ele só foi lançado em 2007. É de 2003. Claudeci Silva, boa noite. Então, telefone, computador. Ali já foi. Era um turno da capela local ali. Depois ele foi lá e realmente o cara existiu, confirmou toda a história. Ali nós temos um pesquisador brasileiro, Hernani Guimarães Andrade, faleceu uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Ele usava o pseudônimo de Carl Goldstein. Muitas vezes eles usam pseudônimo, apesar de que os outros livros dele, na parte científica e espiritualista, ele usava o próprio nome dele. Mas talvez quando ele fez esse livro ainda tinha muito preconceito, aí ele procurou usar um pseudônimo. Então ele já trabalhava com, inclusive a Sônia Rinaldi, em contato com ele, começou a trabalhar também. Ali é o Boletim Médico Espírita da AME Brasil, Social Médico Espírita Brasileiro. Dr. Hernani Guimarães Andrade. Uma coisa que tu falou agora, mas só para descontrair agora, não tem muito a ver com o assunto, é que tem um escritor que ele também fez isso, usou um pseudônimo, só que ele fez. Ele queria saber... O Fernando Pessoa tinha 3, 4%. Mas ele fez isso pelo seguinte, ele queria saber se os livros dele realmente vendiam porque eles eram bons ou se eles só vendiam porque tinha o nome dele. Então ele usou o pseudônimo. Ao menos ele foi honesto, né? Ele descobriu que, para ter certeza de que ele realmente era um bom escritor, ele fez isso. Resultado, pior que ele vendeu bem. E se não me engano, Lewis Carroll e outros eram pseudônimos também, né? Sim, tem muitos pseudônimos. São outros livros que mostram essa viagem de Gulliver, essas transições de O Richard Bachman, ele também é um pseudônimo. Só que o Richard Bachman foi esse escritor que fez isso. E o nome real dele é Stephen King. Ele fez isso para saber se ele realmente vendia, porque quando ele fez isso, ele já tinha nome, né, na literatura moderna. Ele já conhecia o Stephen King. E muita gente com certeza comprava só porque tinha o nome dele, né? Então o que ele fez? Não, então eu vou lançar um livro com um pseudônimo completamente diferente. Lovecraft, se não me engano, é esse pseudônimo também, né? Sim. A princípio ele é acreditado como Howard Philip Lovecraft, mas acredito que pode ser um pseudônimo sim. Não dá pra saber se é realmente o nome dele. Inclusive Alice através do espelho tem experiências, o cara que escreveu Vida Depois da Vida, o Raymond Moody Jr., fez experiências com espelhos também. E as pessoas pelo espelho entravam em contato com os antepassados. A mesma coisa que aparece no Alice através do espelho. O espelho tem essa dimensão oculta aí, dimensão esotérica. É dioptromância, se usa o termo. É contato com o além através do espelho. Dioptromância. Tem a água também, né? Naquele filme lá do Constantine, a água. A água, o gato preto. Aí diz muito seguros que homens. Aí ele descreve que já na pré-história já haveria essa questão daí. Inclusive, os Neandertais eles eram enterrados de lado e com os objetos de uso, eles já acreditavam que continuavam vivendo no pós-morte. E os egípcios também, né? Toda a questão da mumificação. Só que o egípcio ele tem a noção que ele vai voltar no mesmo corpo. É a mesma concepção errada de católicos e evangélicos que acham que vão querer voltar no mesmo corpo. A gente sabe pela biologia que depois de voltar para o mineral, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, não tem como tu reconstruir teu corpo. Então tem que ser um corpo novo. Por isso a reencarnação. Ou a ressuscitação se passar pelo estado de quase morte, não chega a morrer e volta. Ou tem que reencarnar, tem que ser um novo corpo.
Francine da Luz da Cruz. Então, essas da pré-história tu pode passar mais rápido, que aí interessa mais a parte mais moderna, 1937 para cá. Aí vai 1 milhão de anos, pode passando. Toda a questão das geleiras, da formação dos agrupamentos humanos, a dominância do fogo foi tanto o fogo quanto comer carne, né? Para aqueles que defendem vegetarianismo, se a gente não comesse carne, a gente não estaria aqui. E quem assiste o Largados e Pelados, quando eles não conseguem comer carne e proteínas, nem que seja a proteína do peixe, eles passam mal. O ser humano precisa da proteína, nem que seja do peixe, do frango. Só avisando aí, se você é vegetariano, você pode continuar sendo vegetariano, que não faz mal para ninguém. Mas vai ter que usar B12, uma injeção de B12. Exatamente. Vai ter que suplementar alguma coisa na dieta. Sim, só que daí eu acho que fica a cargo da pessoa, né? Se ela vai suprir isso de outras maneiras, ela provavelmente, quem é vegetariano, eles têm consciência disso. Então eles suprem por meio de vitaminas, suplementos. Mas tu sabe que tem muita fake news nas redes, né? Que nem terra plana e antivacina e outras besteiras. Não, mas tem fake news em todos os países, né? Fake news é complicado. É um dos problemas da atualidade, na real. E é mais ou menos o que dizia, como é que aquele cara que dizia, acho que era o comunista, eu acho. Que uma mentira dita várias vezes acaba virando verdade. Acho que foi o Stalin, né? Não lembro. Não sei se foi Stalin ou se... Deixa eu ver, quem disse isso? Vou pesquisar aqui. Agora fiquei curioso. Então a questão do fogo, a conquista do fogo, tem aquele filme A Conquista do Fogo, é bem interessante, mostra como o fogo foi importante para os nossos antepassados. Lembrando que para aqueles que divergem do Darwin, porque o chimpanzé é apenas 1% da diferença deles para nós. Se tu analisar um chimpanzé, analisar criança com sérios retardos mentais, o comportamento deles é muito parecido. Naquela série Dinastias, eu fiquei impressionado. Um chimpanzé pequenininho, perto de uma criança com um retardo mental severo, o comportamento é quase idêntico. Então alguma coisa tem. E quando a gente passa os 9 meses de gestação, a gente vai desde da bactéria até chegar ao humano. A gente passa por todas as fases, como se fosse um verme, um peixe, um anfíbio, um réptil, até chegar à forma humana propriamente dita. Então a ontogênese repete a filogênese. Existem algumas doenças que a pessoa tem escamas tipo de peixe, brânquias, os olhos afastados, hipertelorismo. Então crianças muitas vezes nascidas precocemente mostram que elas são parecidas mais com animais do que com a aparência humana propriamente. Sim. Essa frase é do Joseph Goebbels. O Goebbels. O nazista. É nazista. Foi o cara que fez a propaganda pro Hitler. Inclusive tem uma transcomunicação dele que foi transmitida tá em inglês, não tem em português esse material. Uma transmissão dele via transcomunicação instrumental. Alcir Caetano. Então tem um livro que diz do átomo ao arcanjo. Então a gente começou com os antigos no Oriente chamam Atman. O átomo é muito parecido com o átomo, ou mônada, centelha. Então a gente começa como uma centelha, até chegar ao humano e vão progredir para anjo, para arcanjo, de volta para Deus, né? A gente começa em Deus e volta para Deus. Alguns chamam a descida e a subida. E ali essa parte pode passar, é mais os Homo erectus, Homo habilis. Aí entra a teoria extraterrestre, que seria um outro tema. Os astronautas antigos, teoria dos astronautas antigos. Stonehenge, que está também na série. Aí mostra as materializações. Aí outro tema interessante é a ectoplasmia, materialização de espíritos. Então tem centenas de relatos, os totens, os animais de poder. Ali mostra a transcomunicação mediúnica. Então, na época do espiritismo, é a transcomunicação mediúnica. Apesar de ter começado com batidas, com raps. O que dá para comentar é que tem um médium, tem o espírito que vai se comunicar e o protetor, o amparador. Então, não tem por que ter medo, sempre tem um amparador, o anjo da guarda. Aí mostra a saída do corpo, a projeção, corpo mental, o espírito, mental soma e psicossoma, que é o corpo astral. Na verdade são 7, mas ali está um pouco simplificado.
Então, do lado ali mostra o corpo e os meridianos, a radiestesia, as forquilhas, como achar ouro, água. O uso das varinhas, ou o uso do galho de pessegueiro. Lembrando que na antiga Gália, os druidas eram o carvalho, né? O carvalho já era sagrado. O oak. A tábua Ouija, as mesas girantes, a prancheta, Ouija, a carapeta, a corbeia. Pitágoras dizia que ele já tinha uma mesa naquela época. Ele trabalhava muito com a questão dos números. O tetragrama de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. A maioria vai lembrar do teorema, a parte mais matemática. Ele sempre se centrou nos números. Tudo era baseado no 1, 3, 6, 9. Quinto, sete tertulianos. Então, Tertuliano, teólogo e doutor da igreja, de Cartago, consultava o mundo espiritual por intermédio da mesa de Orante. Então, tertulianos, 160, 230 depois de Cristo, já trabalhava com a mesa girante. Então, ali mostra ele, um padre da igreja, um prolífico escritor, durante a segunda metade do século II, primeira parte do século XIII. Devido à sua trajetória controvertida, por haver se unido ao movimento montanista, ultramontanos, junto com Orígenes, Clemente de Alexandria e Orígenes eram de Alexandria, o único padre da igreja que não foi canonizado. Nasceu, viveu, morreu em Cartago, atual Tunis, e exerceu uma grande influência na cristandade ocidental da época. Tem livros de Tertuliano. Amianos, Marcelinos, Antioquia, a mesa divinatória, um papel suspenso por um fio sobre a mesa, contendo no seu tampo as letras do alfabeto. Mesma questão da tábua Ouija, desenhados em círculo. Em suas oscilações, o anel apontava as letras, formando as palavras. No século XIX foram usadas mesas girantes, as pranchetas, corbéis, a Ouija e etc. Então, várias. Se tu entrar na internet, tem para vender, tábua Ouija. Depois tem jogo do copo, outros. A evolução dos fenômenos físicos. Então, pneumatofonia, voz direta. Voz direta tu acha lá no Antigo Testamento, né? Deus falando com Moisés. Pneumatografia, a escrita direta, os 10 mandamentos. Entrou mais alguém ali? Não. Materializações. Aí entra a questão da ectoplasma, é quando o plasma sai de fora, se condensa e se torna visível, condensado, a ponto de ser fotografado. Uma das coisas interessantes que acontece, o ambiente fica gelado, frio, a baixa temperatura, então eles medem através de termômetros. E se tu ligar a luz, ele desaparece. Tem que ser na semi-escuridão. O espírito comunicante se utiliza do ectoplasma médium para se fazer visível também. Por isso que as mesas dançavam, levitavam, subiam até o teto. É como se fossem roldanas, alavancas de ectoplasma. E o ectoplasma vem da pessoa, de plantas, de animais e do ambiente também. Fitoectoplasma da planta, zooectoplasma dos animais. E a transcomunicação instrumental seria a evolução da transcomunicação mediúnica, através de aparelho eletrônico. Tudo evolui no universo, então a própria mediunidade evoluiu também. Desde o Antigo Testamento, Moisés, Jesus, aquela parte quando a mulher toca nele, ali tem a questão da ectoplasma também, as curas, a cura, a cirurgia espiritual. Em 1851, por ali, em Hydesville, os fenômenos rápidos, as pontadas, em Nova York, uma pequena cidade de Nova York, Hydesville, a tipologia, as batidas, os raps. E estão mostrando duas batidas, uma batida sim, duas batidas não, e aí formando palavras, e até evoluir para a escrita mesmo, para a escrita automática. O movimento de objetos, as mesas girantes, e a psicografia, que seria os médios, né, para a escrita, utilizando lápis e papel. Que pode ser mecânica, a pessoa começa a balançar e escreve, e ele não consegue controlar. Pode ser semi-mecânica e pode ser consciente. Então vai desde a inconsciente até a consciente. O ideal é que seja consciente, né? Tu saber quem está se comunicando através de ti. E não tu escrever e depois não saber quem foi. O ideal sempre é que seja. Ali mostra Thomas Edison. A gente sabe que o Tesla foi bem mais além, né? O Edison foi mais estudado, mas o Tesla foi bem mais além.
Mata, Zalberg, Julius Weinberg, Próspero Lapagesse, aqui já tem até uma escola em Criciúma, e Cornélio Pires. Cornélio Pires tem um livro muito interessante sobre espíritos. Quem tem medo da morte, se não me engano, alguma coisa assim. Onde está a morte? Muito interessante, baixa da internet. Só pôr na internet, Cornélio Pires, vai aparecer. Livros para download. A história da rádio ali, então, vai aparecer também Guglielmo Marconi. Embora tenha participação também de não reconhecida, tanto de Tesla quanto de Landel de Moura, nosso brasileiro, que era padre. Ele não quis largar a batina, né? Ele era pesquisador, era físico e preferiu continuar padre e não abandonar. Ficou meio esquecido. E hoje ele é considerado o primeiro transcomunicador. Em 1896, e provavelmente ele inventou o rádio, o Marconi, que levou à fama. Demonstra o funcionamento de seus aparelhos de emissão e recepção de sinais da própria Inglaterra. 1896, uns 10 a 20 anos antes, o padre Landel já se comunicava com a Itália. Recepção de sinais na Inglaterra, essa altura percebeu a importância comercial da telegrafia sem fio. Marconi foi o primeiro homem a enviar uma mensagem para o outro lado do oceano. Devido à sua atividade de negócio, contribuiu para que a rádio se desenvolvesse, criando até a primeira companhia na rádio. Isso é história oficial. A extraoficial é que foi o padre Landel de Moura. Pelo menos 10 anos antes. Em 1886 ele já tinha comunicação. Provavelmente que fala no próximo slide. Vamos ver se. Tá ali, ó. No Brasil tivemos o padre Landel, o primeiro transcomunicador. Então, 150 anos. O que houve ali? 150 anos, o padre Landel de Moura teve até um selo especial. Poste carta comercial, 150 anos de nascimento de padre Landel de Moura, em 2011. E a aparência dele é interessante, né? Você pode até... Será que esse cara não veio de fora? Tem um vídeo interessante também sobre Da Vinci. Ele ficou 2 anos desaparecido. Logo depois desses 2 anos ele começou a fazer várias invenções, Então provavelmente ele entrava em contato com o pessoal de fora. Houve uma queda ali do sistema, continuamos semana que vem, com o tema transcomunicação instrumental. É um tema fascinante. Continuação semana que vem. Lembrando aos nossos ouvintes que é um tema bastante completo, né? Se você entender inglês, tu pode baixar da internet Contact. Tem a AVP, Associação Americana. Tem fotos, tem vídeos. Klaus Schreiber, televisão. Tem muito material bem interessante. Inclusive a questão extraterrestre. Seres extraterrestres, animais. Hoje em dia tem comunicações, pessoas em coma, pessoas com autismo, pessoas com paralisia cerebral conseguem se comunicar. Então é uma coisa que pode ser utilizada para os vivos também, não só para os mortos. É os dois lados. Pessoas em coma, pessoas com Alzheimer. Existem comunicações. Tem muita coisa nova aí. Em Porto Alegre a gente teve uma atualização com a Sônia Rinaldi. Contatos extraterrestres, inclusive o Tesla é um dos caras que está do lado de lá, junto com o Edison, junto com Landel de Moura. Só que o Tesla, embora ele tenha feito bastante contribuição, quem se ouve falar muito é do Thomas Edison, né? A história deixou ele meio de lado. E eu acredito que seja por conta da diferença de nacionalidade, porque os pesquisadores americanos eles eram muito mais divulgados do que o mas o Tesla falava energia sem fio, ele ia contra todos os poderosos da época. Mas nesse aspecto, eu digo, nessa contribuição, nesse fato específico, o Edison ele é mais falado que o Tesla, e mesmo o Tesla contribuído mais, né? E hoje os melhores carros que tem é a tecnologia Tesla. Inclusive na nossa área, por exemplo, na área da física, química, matemática e da engenharia, a gente não considera Edison, a gente considera Tesla, né?
A gente considera Tesla Ele é um porque continuador do Pitágoras. Né? porque o Tesla foi quem realmente teve a maior parte da contribuição no campo da física. O aparelho que você usa trocar canal de TV, ele inventou. O próprio telégrafo sem fio, a transcomunicação, a internet sem fio, ele já premeditou isso há 100 anos atrás. Que os carros seriam tudo elétrico e solar, ele já falava Sim, nisso. sim. É uma coisa que no Brasil ainda tem que avançar muito. O carro elétrico ainda ele é muito caro. Tem países ali que eles já usam, 20% já usam tudo elétrico. Exatamente. E querendo ou não, tem um monopólio da indústria. A conversão energética, os 7 grandes, né? Shell, Texaco. Tem um monopólio aqui da indústria de combustíveis que para E eles... quem é o dono do British Petroleum? Rockefeller e Rothschild, são os chamados Illuminati, os grandes. E para eles não é interessante ter carro elétrico, né? Mas para a humanidade é importante. Mas se tu olhar aquele programa do Carros sobre Rodas, a maioria tem teto solar, eles usam a última tecnologia. Casa sobre rodas. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não tem jeito. As formas antigas de energia, as formas antigas de energia, antiquadas de energia e de combustível, elas estão fardadas ao fracasso, ao meu ver. Porque combustível fóssil, o carro elétrico, ele é muito mais viável, mais econômico, e o solar também. E ele tem para 5 dias tu pode usar, mesmo que o tempo esteja nublado. A mesma coisa vale para casa, para painéis solares. Exatamente. E cada vez estão desenvolvendo mais telhas com painéis solares e diminuindo aqueles quadrados gigantes, estão diminuindo cada vez mais. Querendo ou não, essa questão ela é o futuro. Energia solar, através da nanotecnologia, do nióbio e daquela outra substância lá, o grafeno. Então está cada vez popularizando mais. Uma coisa interessante é que tem um cientista peruano que ele consegue limpar lagos inteiros utilizando nanotecnologia. Ele consegue. E tu viu que em Israel eles vão limpar os lixões usando tecnologia também? A nanotecnologia ela é o futuro. A nanotecnologia ela é o caminho, né? Então, inclusive na medicina, né? Nanorobôs. Exatamente, da mesma forma os carros elétricos e a energia solar. Essas empresas antiquadas, essas de energia, essas termoelétricas, hidrelétricas, essas empresas de combustível fóssil, elas uma hora ou outra elas vão ser obrigadas a se adaptar a isso. Sim. Elas não vão conseguir, até porque vai chegar um ponto que o planeta não vai mais suportar. Inclusive os carros usados na empresa ali na Binacional, em Itaipu, é elétrico. Então elas mesmas já usam. Então, Fábio, continuamos na semana que vem. Damos continuidade a esse assunto que é transcomunicação. Vá pesquisando em casa e a gente troca. E provavelmente pelas próximas 2 semanas vai ser esse assunto, porque ele é bastante complexo, né? Então ele tem muita coisa para ser falado. Nós, lembrando que esse programa ele é meio que um remake, um remake de programas anteriores. E se você é daqueles que pensa nunca ninguém voltou, comece a pesquisar, porque Exatamente. Tem milhares de fotos, transfotos e escritos. Tem milhares de textos da Associação Americana e a SPR e a London SPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, mostrando trabalhos de telepatia, com pré-cognição, mediunismo, casas assombradas. Tem muito material. Não tem como dizer isso não existe. Esse assunto nós já abordamos, já foi abordado no programa Filosofando, em alguns programas passados, né? E agora está sendo abordado de novo, porque agora se você observar aí no nosso YouTube, nós recomendamos que você se inscreva aí, né? Nós estamos com um formato novo, então agora os temas eles estão todos indicados no título dos vídeos. Então é mais fácil para o telespectador, para o internauta identificar, né? Então se gosta mais de um assunto, vai naquele, se gosta mais de outro, vai em outro. Mas então é isso. Até a semana que vem. Até a semana que vem.